você fizesse uma exposição inicial em relação ao período soviético, a gênese das disputas russo-ucranianas e como você vê o cenário atual desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Nossa, quanta pergunta numa pergunta só, Breno. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite e, logicamente, cumprimentar cada um que está assistindo a gente agora. Muito obrigada e eu espero que sirva para vocês, simplesmente para pensar, para ver algumas posturas que por aí vocês não tenham pensado ou considerado até agora. Vamos tentar fazer dessa pergunta que você me fez algumas, porque é muito difícil, numa resposta só, responder tudo que você acabou de me questionar. Que você gostaria, por onde você gostaria de começar? Por União Soviética? Você quer saber a minha opinião sobre Exato. isso? Do seu período do conhecimento, apesar que você saiu bastante jovem, ainda criança, do período soviético, né? Mas desse seu convívio com a cidade de Odessa, com as experiências no período soviético. Eu acho que aí fica mais fácil para a gente contextualizando de maneira gradativa. Claro. Eu sempre falo do país onde que eu nasci, que é a União Soviética, com muito orgulho, com muita admiração, com, com aquela sensação de orgulho, admiração mesmo, de falar, eu nasci na União Soviética, porque era um país grandioso, realmente, um país grandioso, um país muito forte, um império. E um império que lutava sozinho, porque a gente tem que entender que quando a economia é fechada, é completamente diferente a, por exemplo, Estados Unidos ou qualquer outro país que vocês podem imaginar, que é uma economia aberta, faz acordos, faz várias coisas, de um país que é completamente fechado e trabalha dentro desse fechamento. Então, tem um mérito maior, mas também um desgaste maior, logicamente. E claramente não é sustentável ao longo prazo, tá? Porque a economia fechada não é sustentável. Porém, era um país grandioso. Por quê? Porque tinha admiração por aquilo que nós éramos. Nós admirávamos a nós mesmos. Nós tínhamos vontade e não vontade só, nós tínhamos crença, nós tínhamos total certeza num futuro melhor, num presente futuro melhor. E estávamos trabalhando em prol disso. Tinha uma união, que era o mais importante. Não era cada um por si, existia união. Isso era muito bonito. As pessoas eram mais de sentimento, mais humanas, do que por aí, quando cada um é por si. E eu sempre coloco esse exemplo para vocês. Peguem, por favor, aquela caixinha de fósforos. Tirem os fósforos todos juntos e tentem quebrar. Difícil, quase impossível. Agora, separa fósforo por fósforo e quebra. Facilidade básica, não é verdade? Então é isso. Quando um país é forte, todo mundo trabalha junto, todo mundo pensa junto, é muito difícil agir contra um país assim. Agora, quando você faz alguma força para separar, dividir esse país, é muito fácil ir quebrando pedacinho por pedacinho deste país que alguma vez era tão forte. Porém, não tudo era tão bonito na União Soviética. Existia uma pobreza absurda, sim, existia. Apesar de que nós tínhamos a educação gratuita e era maravilhosa, era incrível. Eu juro para vocês que eu não tenho visto uma educação tão boa como nós tínhamos na União Soviética. Não tenho visto. Eu observo até os colégios particulares e tudo, eu vejo déficit. Nós tínhamos uma educação bárbara, educação acadêmica, bárbara, gratuita. Nós tínhamos uma medicina gratuita ao alcance de todo mundo e era muito boa. Não existia desemprego. Nós tínhamos muitas coisas favoráveis, porém existia muita pobreza, porque tudo que esse país grandioso gerava estava indo para aquela Guerra Fria, né? Porque a gente tinha que criar constantemente recursos para estar competindo na Guerra Fria com os Estados Unidos. Também, como eu já mencionei, a economia era fechada, aí é muito difícil você criar recursos e numa hora o caixa acaba, né? O governo já não tinha mais dinheiro. Mais ainda que tinha bastante influência do Ocidente para quebrar essa potência, isso é lógico, né? Isso faz sentido para qualquer pessoa que entende um pouco. E também
existia corrupção. Muito. Se vocês acham que a União Soviética era exatamente aquele sistema que, de repente, as pessoas acham e acreditam, não, era tudo perfeito, não. Justiça, não para todo mundo. Igualdade, muito menos. Nós tínhamos pessoas que trabalhavam no governo, que tinham certos privilégios, e tinha o povo que trabalhava com eles. Então, a gente tem que considerar os dois lados. Por que eu falo dos dois lados? Porque a minha postura em tudo na vida é sempre avaliar os dois lados, analisar este lado, qualquer um. Eu ia falar direita, esquerda, mas aí a gente entraria e faria uma comparação política. Não, não é isso. Um lado, outro lado, e comparar os dois. E simplesmente chegar em um consenso intermediário entre os dois. Então, essa é a minha postura em tudo. Havia privilégio para alguns grupos vinculados politicamente aos politbirôs, às castas de poder, esse tipo de situação. Sim, e não só isso. Existiam os politbirô, lógico, que eram os mais importantes, né? Os que eram privilegiados no governo ou cercanos a eles, como também existiam depois as castas um pouco menores, professores universitários, alguns científicos, alguns militares, e assim, logicamente, eram castas. Não era aquela igualdade, nunca existiu. Vamos combinar. Mas a questão, por exemplo, étnica. Você tem origem russo, ucraniana e também, pelo que eu ouvi numa entrevista anterior sua, também grega, como existe muita influência, e polaca também, polonesa. Então, a cidade de Odessa, particularmente pela sua localização geográfica ali no Mar Negro, é uma cidade que tem bastante influência de cultura grega, de cultura turca, de cultura polonesa, enfim, é um mix étnico, inclusive russa também. Italiana e francesa na arquitetura. Na arquitetura. Italiana, bom, é uma cidade que tem uma influência de várias civilizações com uma história muito profunda, muito robusta. Você sabe como era chamada a minha cidade antigamente? Porto Franco. Não que era o nome da cidade, porém se denominava como Porto Franco, um Porto Livre, um Porto Livre, entende? Então era isso. Odessa sempre foi uma região por onde entravam as coisas novas, aonde que tinha um tipo de negociação diferente e aonde que a cultura era um pouco mais diferente, era mais aberta, a mentalidade era mais aberta, como qualquer cidade portuária, as possibilidades eram outras, sem falar que é uma cidade que tem muita cultura, que tem extremo humor. A minha cidade é o símbolo do humor, da brincadeira, da piada. Então, é uma cidade completamente diferente, uma cidade do bem e uma cidade muito cultural. E naquele momento histórico, russos e ucranianos viviam em perfeita harmonia em Odessa e na Ucrânia? Em qual exatamente período histórico você está me falando? No período soviético. No período soviético, nós todos tínhamos, a União Soviética tinha 15 repúblicas, um país e um único idioma que unia essas repúblicas, porém, cada uma das repúblicas também tinha seu próprio idioma, que era respeitado. Tanto o idioma próprio, uma coisa curiosa para agora lembrar para todo mundo. Na União Soviética, nós tínhamos 15 repúblicas, cada uma das repúblicas com seu idioma. Porém, o que unia idiomas, a gente não está falando de dialeto ou de um slang. Não, a gente está falando de idioma completamente diferente. Por exemplo, eu não entendo nenhuma palavra de armênio. Em georgiano, eu só a única coisa que eu sei falar é kamarjoba, que acho que é como você tá, ou uma coisa assim. Entende? Eu não sei falar em idioma da Moldávia. Moldávia, como vocês falam? Isso, é Moldávia. Moldávia. Eu não sei falar no idioma da Bielorrússia. Porém, todas essas repúblicas nos unia um único idioma que era o russo. E naquele instante, olha só, não existiu nunca preconceito contra o idioma ucraniano, georgiano, armênio, nada do estilo. Simplesmente existia um idioma que unificava as 15 repúblicas dentro do mesmo país, porém existia respeito pelas culturas e idiomas de cada uma dessas
etnias e repúblicas. E por que eu falo tanto das etnias? Porque as etnias eram muito diferentes. Partir, de repente, de uma Rússia para o Tajiquistão, Uzbequistão, que são repúblicas bastante mais dos orientais, não sei como posso falar. Asiáticas, talvez? Asiáticas, né? Asiáticas mais que orientais, claro. É que fala Oriente, mas que nada geograficamente. Sim. Sim. Então, partir com essa mudança, claro que tinha que existir um pilar em comum para unificar. Porém, existia respeito por cada uma das religiões. Na época da União Soviética não existia tanto respeito por religião, vamos combinar também, vamos ser honestos. Até por coisa de sistema, uma coisa política. Porém, não existia uma fobia, não tratávamos de descontinuar algo, não tentávamos, eu digo, o país, Moscou, sei lá, a Rússia, não estava com ideia de descontinuar alguma das etnias, de agirem contra. Não existia nada disso, existia um respeito. Então, não é possível que um país que já teve 15 etnias, praticamente, 15 idiomas, praticamente num só, está agora sendo perseguido na Ucrânia por existência das pessoas da etnia deste país que são também ucranianos como eu.